Tomara que continue, né? Não sei como é que vai funcionar essa gravação agora. O vídeo corta e começa de novo. Mas como tá no salvamento automático, por exemplo, não apareceu aqui aquela conversão, sabe? Aquele pedaço fica salvo, agora vai criar um novo vídeo. Ah, pois é, mas ainda não apareceu ele sendo salvo, não. Mas tudo bem, não importa. Pessoal, olha só. Então, eu vou compartilhar agora a tela com vocês, a minha tela. Vou compartilhar a minha tela aqui mesmo do... Vou tirar essa aqui mesmo. Pessoal, então olha só. Então, dentro do conteúdo, só para retomar aqui a aula passada, meninas que não estavam aqui, né? A Terezinha conseguiu, Sandy, você tá sabendo dela aí? Ela falou que não estava conseguindo entrar, eu orientei ela, só que ela não me respondeu mais não. Isso agora, nesse minuto? Deve ter uns 10 minutinhos. Tô mandando mensagem pra ela aqui de novo. Só porque a gente tem que dar, né, uma atenção, querendo ou não, aí, para as pessoas que têm mais dificuldade, né, nessa área, vamos dizer, tecnológica, né? Mas, enfim, se ela não conseguir, você me fala. E depois também, qualquer coisa, ela pode assistir o vídeo, né? Mas vamos lá, gente. Eu queria que vocês... Primeira coisa, né? Vocês viram o filme? Então, Sandy, você conseguiu ver? Natália, você conseguiu? Vitória e Amanda, vocês assistiram? Sim, consegui ver também. Não. Não, Vitória? Mas você tentou ou porque não deu tempo? Ou porque não conseguiu? Desculpa, né? Assim, você não deu tempo? Eu consegui ver 1 hora. Ah, então foi a mesma coisa da Sandy, né? É porque você tem que baixar o Dropbox para conseguir ver o resto. O Vitor falou alguma coisa assim, eu não consegui baixar. Tá, depois vocês terminam de assistir. Bom, pessoal, mas o que eu queria que vocês vissem ali com o filme? Por que foi importante vocês verem o filme entre a aula passada e a aula de hoje, né? Porque vocês conseguiram visualizar, eu acho isso sempre uma técnica muito legal para a gente falar de história, para conseguir visualizar de fato tudo isso que a gente discute, né? Porque a gente explica, mas às vezes na hora de visualizar a coisa fica um pouco distante. Vocês viram como é que era, assim, o nível, né? Assim, dos gastos da nobreza, a vida de luxo, né? Assim, e completamente, assim, parecia que aquele rei e a rainha não estavam nem aí pro mundo, né? Isso era uma coisa que eu fiquei com dúvida. A crise que deu na França foi... O que pesou mais? Foi a ajuda que eles deram para os americanos ou os gastos? Tudo. Tudo. Porque o que aconteceu? Mesmo com o caixa reduzido, né? Porque eles já estavam entrando ali numa crise econômica, eles tinham acabado de sair da Guerra dos 7 Anos, né? Contra a Inglaterra. Então, a França já estava ali perrengue ali, né? Para poder o quê? Ajudar a população, alimentar a população, aquela coisa toda. Como que a nobreza e o clero, eles respondem a essa crise? Gastando. Festa. Vocês viram as comidas, gente? Dá vontade de comer aquele filme todo, né? O filme, ele visualmente, ele é um filme muito, muito bonito, né? Ele é muito preparado, o figurino, os cenários, acessórios. Dá para visualizar bem, assim, como que era, né? Assim, as roupas, né? O gasto com as roupas. Enfim, aí a nobreza gastando. O que acontece em 1787? Eles têm uma reunião e eles concluem o quê? A França está falida mesmo. O que a gente vai fazer? Vamos aumentar os impostos do terceiro estado. O primeiro estado, então, era a nobreza, o segundo estado era o clero e o terceiro estado era o povo, né? O povo era todo mundo que não era clero nem nobreza. Ou seja, os burgueses, embora eles tivessem dinheiro, tivessem
né, terras, eles eram dotados aí dos meios de produção, eles pertenciam ao terceiro estado, porque eles não eram nobres e nem cleros, né? Então eles pertenciam ao terceiro estado. O que isso significava? Que eles iam carregar aqui, ó, nos ombros, todas as tarifas, né? Todos os impostos ali da França. E aí, mesmo a França falida, eu acho que aparece isso no filme. Vocês confirmam comigo que eles discutem sobre a entrada da França na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Sim, duas né? vezes. Eles discutem, né? Tem essa cena. Então, o mais interessante mesmo é que, né, mesmo diante de um quadro, né, estavam falidos por causa da Guerra dos 7 Anos. A França enfrentava uma crise econômica, considerando o clima mesmo, né? O clima. Oi, Terezinha. Bom dia, professora. Agora que eu entrei, minha filha. A gente estava preocupado aqui com a senhora, se você ia conseguir ou se você não ia conseguir. Ai, que esse celular meu me quebra a minha cabeça. Não, mas é bom que a senhora já está aí ficando toda tecnológica na marra, né? Graças a Deus, Nossa Senhora. Então vamos lá, vamos seguir. Então, assim, a crise que acontece, que é muito evidenciada também, por causa de questões climáticas, a França ela interrompe a sua produção de trigo, né, de grãos essenciais para os alimentos. Aí tem aquela famosa cena, vocês viram, né, no filme. Você conseguiu assistir o filme, Terezinha? Consegui, eu olhei. Só uma vez, rapidinho. Ah, você não assistiu tudo, não? Não, mas ele é muito bom, mas vou assistir ainda. Depois vocês assistam sim, tá? Não deixe de assistir, não. E aí, o que vai acontecer nessa história toda? Aí, a França para de produzir os grãos essenciais ali para a produção de alimentos por causa de questões climáticas e o povo fica com fome, né? Porque eu vou te falar, a pior crise que pode gerar de tudo ainda é a fome. Vocês imaginam se o Brasil passar por falta de produção de alimento, né? Falta de distribuição de alimento, a gente pode passar por crises horríveis de fome, né? Por isso que a indústria de alimento não pode parar. E nem a indústria de distribuição, mesmo diante da pandemia, né? Então, a crise, ela é ocasionada, Sandy, por tudo, né? Eu estava pobre aí por causa da guerra dos 7 anos. Eu ainda assim entrei na guerra da declaração de independência, na guerra de independência das 13 colônias. A nobreza gastando. Crise econômica, aumentando os gastos da burguesia, aumentando os impostos apenas nas costas da burguesia. Falta de produção de grãos, né? E ainda as ideias iluministas que estavam perpetuando e rodando aí de um lado para o outro, incentivando, né, que as pessoas tomassem atitudes contra aquele modelo de Estado absolutista que até então existia, né? Então, beleza. Temos aqui o retrato de como que estava a França e vocês perceberam que grande parte do filme, para quem assistiu o filme completo, grande parte do filme ele passa no contexto, né? É no contexto histórico e é apenas o finalzinho que mostra aí algumas consequências ou alguns momentos da Revolução Francesa mesmo, né? Tem aquele momento que a Maria Antonieta, ela tá com a filhinha dela lá no jardim. Aí fala assim, aí chegou o Ourives, né, que mexe com joias, fala assim, rainha, agora eu vou poder entregar apenas 40 diamantes esse mês, não 80 como era até então. Aí ela fala assim, tudo bem. Aí ela vira para a filha e fala, nós não vamos nos importar muito, né, filha? Quer dizer, eles estavam com outras preocupações, não eram ali as preocupações com o povo estava largado, né? E isso foi aumentando a raiva, assim, cada vez mais. E em 1787, a Assembleia dos Notáveis, porque, em vez de serem chamados 3 estados, né?
foi chamado apenas o Estado dos nobres e o Estado do clero, e eles decidiram na Assembleia dos Notáveis que para a França sair da crise, o que eles deveriam fazer? Aumentar a carga dos impostos da burguesia, ou não só da burguesia, do terceiro Estado, tá bom? E aí a gente já tinha começado, né? Eu tô aqui só fazendo uma retomada para as meninas que não vieram, mas essa parte toda eu já expliquei com mais detalhes, tá, meninas? Isso. Aí, a senhora falou que ia falar o significado desses anjinhos aqui, desse desenho. Isso. Aí quando chega em 789, então, aí tem a Assembleia dos Estados Gerais, e eu queria voltar a falar disso aqui. Por quê? Como que funcionava a Assembleia? Não vou falar isso agora, não. A Assembleia dos Estados Gerais, né? Então, eu convoquei os 3 estados, que eram nobres, cleros e terceiro estado, né, povo, para então tentar achar alguma solução para a França sair da crise. E na Assembleia dos Estados Gerais, os nobres viram e falam assim, os nobres não, né? O povo vira e eles reivindicam ali do rei uma decisão que eles falam o seguinte, olha, rei, você vai me desculpar, mas o terceiro estado não tem como carregar os altos gastos da nobreza nas costas, do clero, sendo só ele que paga imposto. Então, todo mundo tem que pagar imposto nisso aqui. Só que quando vai para a votação, sempre o primeiro estado vota em conjunto com o segundo estado, porque o interesse dos nobres e do clero era muito semelhantes, né? Que era na manutenção dos seus privilégios, e o voto vencido sempre é do terceiro estado. Então, fica 3-1, 2-1, sempre, né? Então, o terceiro estado, ele nunca consegue fazer com que suas reivindicações, né, deem certo. Beleza. Então, eles vão lá, então eles ficam lá discutindo. Eles entram lá para a sala dos jogos, né? Tem gente que chama de sala de pena, sala da pena e sala dos jogos, mas eu gosto de falar sala dos jogos, tá? É a sala dos jogos, e lá eles falam, olha, daqui a gente não sai até a França ter a sua primeira Constituição, né? Nesse meio do caminho, antes que a França tenha a sua primeira Constituição, que vai vir daqui 2 anos ainda, eles fazem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um documento extremamente importante. A gente já leu alguns trechinhos aqui, né, na aula passada. Então, meninas que não estavam aqui na aula passada, leiam depois. É só clicar aqui no link, leia na íntegra. Vai ter um link lá que vai dar acesso ao documento inteiro. Ele é pequenininho, tem poucos artigos, só para vocês verem o que a gente está falando. Então, a Carta da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão vai, pela primeira vez, tratar ali na França dos direitos de liberdade, direito de ir e vir, né? Direito de ser vistos como iguais, né? A parte mais importante disso tudo é o direito deles serem vistos enquanto iguais. Deixa eu só abrir um negócio aqui rapidinho. Vou deixar abrir aqui, só para carregar. Peraí. Um minuto. Não sei onde está aqui. Rapidinho, tá, gente? Só porque eu quero mostrar um negócio pra vocês aqui. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Nossa, não é possível que eu acho. Não achei ainda não. Enfim, vou procurando no computador aí eu compartilho com vocês. Mas enfim, então leiam aí na íntegra, né, que vai mostrar quais eram as reivindicações então desse terceiro estado que representava, pessoal, mais de 90% da sociedade francesa. A gente não está falando do terceiro estado, né, ralé. Era ralé também, porque era o povão, os comerciantes, os artesãos, o trabalhador assalariado, né? O trabalhador livre, não os escravos, porque os escravos não eram considerados nada, né? No final das contas.
Então, enfim, aí eles colocam que todo mundo nasce igual. Nessa declaração vem essa ideia de que todo mundo nasce igual, que todo mundo tem os mesmos direitos, liberdade de ir e vir, tem que ser visto igual pelo Estado, né? E demais direitos, né? Por exemplo, obedecer a um devido processo legal para ser julgado. Vocês vão olhar lá, vocês vão ler. E esse documento é extremamente importante porque ele marca, né? Igual a Inglaterra a gente viu lá, a lei de habeas corpus, a Bill of Rights e a Carta Magna, né? Que marcam aí historicamente, são documentos que marcam o direito, a formação dos direitos humanos, né? A Declaração de Independência dos Direitos do Homem e do Cidadão também, né? Vem alguns séculos, quase 200 e 300 séculos depois dos documentos da Inglaterra, mas ainda assim marca com muita relevância todos esses direitos que estão sendo questionados, né? Aí, pessoal, que eu ia falar sobre o desenho, nessa época, a gente estava tendo, então, influência das ideias iluministas, né? Nós falamos sobre isso bastante na aula passada. Então, não sei se está dando para ver aqui no desenho, mas esse olho que tem aqui no meio, no centro aqui do triângulo, tem um olho. Vocês estão vendo esse desenho bem? Sim. Para mim está um pouco claro aqui, não sei se é a iluminação que também. Olha onde? Ó, tem o desenho aqui da declaração, não tem, Terezinha? Tem. Beleza, aí tem um triângulo, né? No meio aí tem um triângulo, e no meio desse triângulo tem um olho. Esse olho é chamado olho da providência, tá? Ah, tá. Esse olho da providência, por que ele é colocado aí no alto da declaração do direito do homem e do cidadão? Porque a ideia é de que todos esses direitos que estão sendo declarados aí estão, inclusive, sendo homologados pelas leis divinas, né? A igreja, ela tinha um poder tão grande nessa época, né, da história, que quando se teve essa declaração, eles preocuparam em fazer um desenho em que mostrasse que todos os direitos que estavam previstos ali estavam sob os olhos e a proteção de Deus. Os olhos e a proteção divina, né? Então, esse olho da providência, que é o nome que é chamado para esse olho aí dentro do triângulo, né? Ele representa a proteção e a homologação do conteúdo dos direitos que estavam ali presentes, né? E, ao mesmo tempo, né? Eu não sei se vocês já viram, mas esses símbolos maçônicos, vocês já viram? Que são dois compassos. Vocês já viram isso? Acho que sim. Acabei de chegar aí. Olá, a Emily tá aqui, eu nem tinha visto. Quem mais? Eduardo. Ei, Eduardo, tudo bem? Tudo jóia? Tô falando aqui sobre o desenho aqui da declaração, esse desenho aqui que tá ilustrado, né? Então, não sei se vocês já... quando vocês viram aquele filme lá do Eduardo... Como é que chama, gente? Código da Vinci, né? Vocês lembram que tratam com várias teorias aí conspirativas, né? Enfim, é uma história... É uma história, né? Não tem necessariamente fundos reais ali, mas ele dá uma sensação de que tinha ali umas ondas conspiratórias que vinha da própria igreja ou contra a própria igreja. Então, esse olho aí da Divina Providência, além, né, dele mostrar o brilho aí da proteção divina sobre os artigos de lei que estão aí na declaração, quer dizer, Deus concorda com tudo isso que eu estou falando aqui na declaração do direito do homem e do cidadão. Ele também foi um elemento que aumentou as teorias da conspiração, aumentou as teorias da conspiração sobre a igreja,
sobre outras ordens, né, ocultas, né, digamos assim, ordens maçônicas, enfim, outras teorias que vinham da própria igreja, pessoas que questionavam às vezes a igreja dentro da própria igreja. Até porque o clero, o baixo clero e os nobres mais baixos, eles apoiaram a declaração, né? Então, obviamente que o terceiro estado tinha... Oi, Eduardo, pode falar. Sérios problemas no clero. Porque depois viria né, o genocídio contra a igreja, contra os católicos, no período do terror, Vendéia também. Não, pois é, a igreja ela já está sofrendo, né? Na verdade, quando a gente chega aqui em 1789, a gente já tem problemas, né, constantes aqui de ataques à igreja e vai só piorar, né? Mas enfim, vamos lá. Então, esse desenho, na verdade, ele está mostrando isso, a proteção divina, né, para a declaração aqui dos direitos do homem e do cidadão, e além disso, né, sugere-se, isso aí é uma mera sugestão, de que haveria ali dentro da própria igreja outras ordens, né, que estariam mais associadas ao baixo clero, que estariam de fato apoiando, né, que estariam ali conspirando contra o governo, contra o rei, que sempre vai ter, né, Eduardo? Em todos os momentos da história, a igreja tem o apoio, mas tem os outros interesses, né? Tem outras pessoas dentro da própria igreja que se interessam em outro rei, em outro poder. Isso em vários momentos a gente vai percebendo isso. Mas vamos lá. Então, pessoal, o que vai acontecer aqui? Esse documento vai ser extremamente importante porque ele traz as primeiras ideias, né, de processo, de liberdade, de direito de ir e vir, de direito à vida, de igualdade, somos todos iguais perante a lei. Oi. Desculpa, antes da gente continuar, porque eu tô pensando no filme ainda. Pode falar. A guerra foi... A França entrou para ajudar os americanos contra a Inglaterra. Como é que é? A França entrou para ajudar os americanos contra a Inglaterra. Isso. Exatamente. Tem uma parte do filme que a Maria Antonieta pergunta para aquele cara que veio com ela do país dela, pergunta se eclodir uma guerra, eu vou ficar no lado de qual das duas famílias? Então ela veio da Inglaterra? Não. Tem nada a ver. Na verdade, ela é da Áustria. Da Áustria, né? Do Império Austríaco até então. Eles estavam colocando numa eventual guerra entre Áustria e França, né? Só que o que vai acontecer, né? Que a gente vai ver aqui agora, tá? O que vai acontecer aqui em 91, olha só, até junho, agosto, setembro. A Prússia e a Áustria, elas decidem ajudar a França, por quê? Por quais razões? Um problema que eu tenho, pensa na Europa muito, muito pertinho ali, né? Querendo ou não, os países ali estão muito um do lado do outro. Se eu começo a perceber um movimento grande nascendo ali na França, questionando a monarquia, outros países que são monarquias também vão começar a falar, calma lá, eu preciso ajudar a França a conter esses revoltosos, porque senão daqui a pouco, dentro do meu próprio governo, vão aparecer outros revoltosos, né? Porque ali, gente, na história, eu sempre vou falar dos vikings para vocês, porque para mim é tão claro, é tão legal, gente, assistam, vocês vão adorar. A série, ela mostra o tempo todo como que é feita alianças para, por exemplo, dois reinados, eles se unem para lutar contra outro rei, né? Acabou a guerra, depois um quer tomar o reino do outro. E isso era um movimento muito constante até a formação dos estados nacionais, né? Mas, enfim, então a ideia de terra, a ideia de ampliação de território, né? Até então era muito grande mesmo. Todo mundo, eles queriam ampliar. Deixa eu desligar aqui meu WhatsApp, gente, senão vai ficar chamando aqui. Beleza. Perdi o que eu tava falando. Enfim,
assim, vamos tentar ajudar a França para conter ali os revoltosos, porque daqui a pouco eles vão ficar dando ideia demais pra gente, né? Daqui a pouco outras pessoas, outros países vão começar a questionar as monarquias aí de outros estados, tá bom? Então, quando é em 1791, o que acontece, gente? A gente vai ter a primeira Constituição da França. Então, o pessoal que estava lá unido lá dentro da sala dos jogos, eles conseguem, de fato, fazer a primeira Constituição da França. E aqui eu coloquei também um link para quem quiser dar uma olhada, né, na íntegra aí dessa primeira Constituição. Mas olha que interessante. Dentre os dispositivos dessa Constituição, eu vou falar alguns mais importantes e eu quero que vocês tenham muita atenção, tá? Para a gente poder discutir. Então, primeiro, o governo, que era uma monarquia absolutista, foi transformado em uma monarquia constitucional. O que significa isso, Terezinha? A monarquia constitucional é porque eu continuo permitindo que o rei Luís XVI seja o rei da França, eu continuo permitindo aquele modelo de monarquia, mas agora este rei ele não seria mais um ser supremo, né? Abaixo de Deus e acima dele não teria mais nada. A partir de agora, acima dele teríamos a Constituição da França, né? Então, isso na verdade era um quadro muito favorável para o Luís XVI. Não sei se vocês se lembram da aula que a gente teve sobre a Inglaterra, mas o que o rei fez, né? O rei e a rainha, o Guilherme de Orange, né? Com a rainha, esqueci o nome dela agora, Maria? Acho que era, né? Maria II e Guilherme III. Eles aceitaram. Quando o parlamento veio com a ideia de que eles teriam apenas que assinar a Bill of Rights, uma declaração que permitisse que, a partir de agora, a Inglaterra, o rei reinaria, mas quem governaria mesmo era o parlamento, eles aceitaram e ficou tudo de boa. Até hoje, a Inglaterra está aí, sendo uma monarquia. Não é isso? Com a França, pessoal, olha o que aconteceu. Eles propuseram essa mesma ideia. Rei, nós não estamos querendo te tirar. Nós queremos que você continue como rei. Afinal, você é o rei, né? Mas agora a gente quer que você obedeça aos direitos constitucionais. A ideia era boa. Vamos lá. Depois eu vou voltar nisso. Aí, dessa forma, o poder executivo, né, caberia ao rei, mas seria limitado pelo poder legislativo, que era formado pelo parlamento, né? Pela Assembleia, pelos representantes das assembleias, que eu já tinha falado. O tempo de mandado aí dos representantes da Assembleia seriam de 2 anos, então teríamos votação para novos membros. O voto então, na verdade, ele passa a ter, inclusive, ela passa a sugerir o direito ao voto. Porém, esse voto, ele não é, obviamente, um voto universal, né? Ele é voto censitário. Vocês sabem o que é voto censitário, gente? Tem alguém que não sabe? Eu não sei. Voto censitário, pessoal, é o voto que determina a renda, né? Ele só acontece mediante renda. Então, para quem votasse, tinha que ter um certo nível ali de renda. E para ser votado, uma renda mais superior ainda. Então, o voto censitário é o seguinte: todo mundo pode votar, desde que você tenha uma renda mínima para poder votar. E o que faz? O que acontece com essa renda? Eu faço com que os representantes que estejam ali na Assembleia sejam sempre representantes de quem? Da elite, né? Porque quem vai votar são só pessoas que têm dinheiro, que têm poder, então acaba que é só a elite que vai poder decidir, que vai poder participar das assembleias. Não é um governo para o povão. E aí, pessoal, veio uma coisa muito importante, muito importante, eu gostaria que vocês anotassem, né? A Revolução Francesa, embora ela tenha tido aqueles cenários que a gente falou lá, né, da queda da Bastilha, que foi a tomada
pelo povo, né, da prisão aí que representava a monarquia absolutista, a Revolução Francesa, ela é um movimento intelectual e um movimento elitista. Né? Vocês concordam comigo? Não é um movimento que, assim, tô querendo... Eu usei o apoio do povo para poder fazer a revolução, mas, na real mesmo, os representantes que estavam ali, eles estavam preocupados com deles, né? A alta burguesia... Pode falar. Só uma coisinha. A prova de que essa Revolução Francesa não foi esse mito que se criou, que é uma coisa popular, é propriamente Vendéia. Vendéia, o que era? Uma série de camponeses que se levantaram para resistir àquele genocídio protagonizado por Robespierre. Por quê? Porque eles ainda não tinham... Mas a gente vai chegar em Robespierre ainda. A gente ainda vai chegar no Robespierre. Eles ainda não tinham os costumes, as tradições, né? Eram católicos. Tudo aquilo que a Revolução simplesmente queria destruir. Né? Porque querendo... Mas aí que tá. A grande ideia aqui dos revoltosos da elite, né? Era o quê? Se a gente estivesse falando de terceiro estado, eu não quero carregar esses tributos nas costas. O resto eu não tô nem aí. Não tô nem preocupada se o povo tá comendo, se o povo não tá comendo. Eu não quero ficar tendo que carregar a França nas costas. Basicamente era isso, né? Por isso que a gente fala que a Revolução Francesa, ela também faz parte aí de um grupo de revoluções burguesas, né? Da burguesia dentro do modernismo. Era um movimento elitista. Por quê? Eles não se pautam nas ideias iluministas? Quem que tinha ideias iluministas? Os intelectuais que frequentavam faculdades, ou seja, membros da própria elite, né? Não era o povão. Só que assim, pro povão, gente, vamos combinar, já estava muito ruim. Qualquer mudança já é melhor. É mais ou menos por isso que o povão também apoia a Revolução Francesa, né? Porque, por exemplo, suprimiu-se aqui na primeira Constituição essa ordem de nobres, cleros e terceiro estado. Então, a ideia de que todo mundo agora é igual, uma ideia. Claro que na prática não vai ser bem assim, né? Mas agora todo mundo que é francês é igual. Não tem títulos, né? Nós estamos lutando aí contra os títulos dos nobres, todo mundo tem que pagar imposto, enfim. Além disso, tá? Vocês estão acompanhando meu pensamento? Sandy, Vitória? Sim. Tá dando para entender o que eu tô falando? Meninas, então tá, Emily, Natália, todo mundo acompanha, viu, gente? Quando vocês tiverem dificuldade, qualquer coisa que eu estiver explicando aqui, vocês me param, por favor, né? Então, o que eu tô falando aqui? Quando vocês lerem na íntegra aqui o link que tá dentro, que é sobre a Constituição, eu quero que vocês prestem atenção nesses itens, né? Que o governo, então, foi transformado em uma monarquia constitucional. Ninguém estava pedindo, nesse momento, a saída do rei. Eles só queriam que o rei obedecesse uma Constituição. Divisão dos poderes, né? Que já é uma ideia iluminista, né? Que é o executivo sendo exercido por um órgão, que no caso seria pelo próprio rei, e o legislativo pelo parlamento. O voto, então, teria o caráter censitário. Quer dizer, eu estou falando agora de voto. Eu estou votando nos representantes do povo, né? Que seja da elite, mas é um voto, né? Antes, quem que estava lá? Era o clero, eram os nobres que herdavam seus cargos por herança, pelos seus próprios títulos de nobre, né? Então, a Constituição Francesa, ela vem para suprimir essas ordens sociais, esses antigos privilégios e ordens sociais, tá? Além disso, pessoal, eles vão abolir a servidão em Paris, nesse primeiro momento, tá? Eles abolem, não sei se a palavra é certa, a servidão na França. As colônias francesas continuam ainda com o regime de servidão, né? Esse servidão que eu falo é escravidão mesmo. Então, agora não tem, em tese, aboliu-se a escravidão na França, tá bom? Só uma coisinha rápida. Mas calma aí, tá, Eduardo? Depois a gente vai mudar o retrato. Eu tô falando só nessa Constituição de 1791. Não, eu só tô falando que
eu vejo uma ideia contraditória nessa ideia de igualdade que a Revolução Francesa criou, porque a Revolução Francesa estabeleceu o mais injusto dos privilégios. Que sátrapa, né, antigo teve mais poder, né, que Jean-Baptiste Carrier, as prisões de Nantes, por exemplo, escolhendo moços e moças para suas orgias antes de enviá-los à morte sem julgamento. Quem teve um governo mais arbitrário do que Robespierre? A igualdade guilhotinou a nobreza para fazer reinar o mauvais plaisir dos jacobinos. Não, mas aí que esse é o ponto que eu tô querendo frisar aqui como contraditório. Ele se mostra, é muito legal, né, que quando a gente vê o filme, inclusive, da Maria Antonieta, parece que o quê? Que o povo revoltou, o povão revoltou, e agora o povão luta contra a monarquia. Mas não é bem isso. É um movimento elitista. É um movimento de, sim, vamos tirar aqui a monarquia absolutista, que é o antigo regime, né? Mas quem vai continuar no poder? São os ricos, né? Então é meio que trocar 6 por meia dúzia, né? Mas tudo bem, já é uma mudança de pensamento, já é uma mudança de que todo o poder não poderia estar, né, na mão de uma única pessoa, agora estaria na mão do rei e também de um monte de deputados e senadores, né? É mais ou menos por aí. Então, isso pode falar. Então, de princípio, a escravidão foi abolida somente em Paris. Na França, Na França. Paris, porque é a capital ali da França, mas as colônias francesas, elas permanecem escravocratas, tá? Eu tô frisando isso porque depois a gente vai ter uma outra mudança. Então, por isso que eu tô falando. Então, pessoal, esses pontos que eu falei, deu para vocês entenderem, compreenderem aí? Sim. Tem alguém que não entendeu algum desses aspectos aqui da Constituição Francesa? São documentos muito legais, muito importantes, que mostram para a gente como que os direitos, né, começam a surgir. Olha, agora todo mundo é igual perante a lei, não tem mais castas, não tem mais uma sociedade estamental, primeiro, segundo e terceiro estado. Só que olha que interessante, na verdade, eu não tenho mais privilégios por conta do meu título de nobre, mas eu tenho privilégios por conta do dinheiro. Quer dizer, quem vai ter privilégio aí dentro dessa nova proposta? Gente, desculpa, mas é meu filhinho aqui que tá falando aqui perto de mim. De vez em quando ele aparece aqui. Mas o pai dele já deu um jeito nele, já levou pra lá. Quem tem filho sabe como é que é, né, gente? Não é fácil, né? Assim, os meninos aqui são muito novinhos, né, Terezinha? Não estão passando por isso ainda, né? Já passei. Você já passou, mas os outros não. Aí os meninos aqui é tudo... os outros não. Não, esses daí estão novinhos ainda. Tudo novinho, né? Mas enfim. Minha filha. Olha só, pessoal. Já passei pros netos. Você já tem neto, né, Terezinha? Tem uma com 19 e um com 15. Neta? Neta e neta. Minha neta está fazendo 3º ano de direito. Nossa, tá bom que ela te ajuda a estudar, uai? Não mora aqui não, mora em Cabo Frio. Ah, mas tudo bem. Agora que você tá expert aí nas ferramentas virtuais, é bom que você vai, como é que fala? Poder, né, utilizar isso aí para os encontros em família também, né, Terezinha? Graças a Deus. Mas vamos continuar, gente, para a gente terminar esse assunto logo. Então é isso. Então a Constituição, ela promove muitas mudanças na França, mas não se enganem, né? Não é um movimento popular. E isso vai acontecer com quase todas as revoluções, até aqui no Brasil mesmo, quando a gente discute aqui, por exemplo, em Confidência Mineira, né? A gente vai ver que são movimentos elitistas. Eles propõem mudanças, ok, o que é ótimo, mas, na verdade, eu estou propondo mudanças para eu poder me privilegiar. Então, os burgueses... Golpe da República. Os burgueses, eles se propõem a mudar, a tirar aí um regime absolutista, mas eles queriam o quê? Privilegiar eles mesmos, né? Porque agora eles poderiam, então, entrar nas questões políticas do país, porque enquanto eles não eram nobres, eles não podiam discutir questões políticas, eles só tinham dinheiro, né? E dinheiro e obrigações de pagar
toda a carga tributária, tá bom? Mas o que acontece nessa coisa toda é que quando é proposto a ideia da Constituição, é proposta a ideia da Constituição para o rei Luís XVI, infelizmente, ou felizmente, né, não sei, em vez dele ter tido a mesma ideia do povo lá na Inglaterra de concordar com a monarquia constitucional, o que o Luís XVI ele faz? Ele tenta fugir, né? Ele não concorda de ter uma constituição ali acima dele e ele tenta fugir ali para a Prússia ou para a Áustria para ele poder vir depois dar um contragolpe junto com o apoio da Prússia e da Áustria, tá bom? Então, pessoal, o que vai acontecer nesse momento? O rei, ele tenta fugir. Então, estava tudo certo, tudo caminhando bem. Foram votadas essas questões, colocadas ali em Constituição. Foi aprovada na Assembleia uma Constituição. Só que o próprio rei, caramba, bastava ele ter aceitado e estava tudo bem. Ele foge, porque ele fala que eu não vou dividir o meu poder, né? Eu não vou aceitar, eu vou me unir a outros governos, a outros estados, para depois eu tentar invadir de novo a França, tá bom? É isso que vai acontecer. E aí, olha que interessante, né, esse movimento. Ou seja, na Constituição eu mantive ali os privilégios do rei, mas ele não aceitou mais ou menos, ele queria todos os privilégios de volta, né? Então esse era um problema muito sério aí. Desses estados, né, dessas monarquias aí absolutistas, porque a divisão de poder era muito improvável, né? Agora, olha que interessante, uma coisa que eu falei no início da aula, Sandy. A gente tinha o rei sentado, né, no centro, e à sua direita a gente tinha os girondinos, né? Representantes mais moderados da Revolução Francesa. À esquerda do rei, a gente tinha os jacobinos, que eram os representantes mais inflamados, mais revoltosos ali da Revolução Francesa. E essa situação física em que o rei estava lá na frente e à direita tentava os girondinos e à esquerda os jacobinos, né? Originou-se aquilo que a gente estava falando no início da aula, essa nomenclatura de direita e de esquerda, né? A grande origem que a gente tem dessa direita, né? Igual a gente fala hoje, né? A direita e a esquerda é mais revoltosa, a direita enfim, é mais conservadora, aquela coisa toda, vem muito daí. Então, os girondinos e os jacobinos, como a gente não estava falando mais de primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, a gente dividiu agora a Assembleia na parte que sentava à direita, a parte que sentava à esquerda, e ao fundo tinha os sans-culottes, né? Os sans-culottes, eles são chamados dessa forma porque eram os sem calças, né? Que não usavam aquelas calças dos nobres, né? Aquelas calças que marcavam a nobreza. Os sans-culottes era o representante do povão mais baixo. Eles participavam ali indiretamente das assembleias ao fundo. Mas à direita, então, quem escolhia um lado mais conservador se sentava à direita e quem escolhia o lado mais revoltado ali da Revolução, que queria mais transformações, se sentava à esquerda. E daí a origem entre direita e esquerda, que a gente usa até hoje. Por isso que a gente fala, né? Fulano é de esquerda, fulano é de direita. Vem por isso. Vocês sabiam disso? Sim. Todo mundo sabia? Eu não. Pois é legal, né? Quando a gente começa a saber essas coisas que a gente usa todos os dias, a gente não sabe por quê, né? Mas, enfim, era isso que eu queria comentar aqui com vocês. Mas vamos continuar aqui o slide. Peraí. Eu já falei aqui, né? Ó, beleza. O que vai acontecer, gente? Quando aí o rei Luís XVI estava fugindo, ele não consegue fugir. Ele foi pego, antes dele atravessar a fronteira ali da França, ele foi
pego, vocês acreditam? Então, quando o rei ele é pego, a coisa se transforma. Fala assim, uai, então peraí, a gente tinha acabado de fazer uma Constituição que estabelecia a monarquia constitucional. Agora o nosso rei vai fugir? Ele estava tentando fugir? Isso é uma traição tremenda à França. E o que acontece aí nesse momento, né? Os girondinos, que eram então da ala mais conservadora, o que eles fazem? Eles falam, vamos exilar o rei, vamos tirar o reinado deles, vamos exilá-lo. Mas a esquerda, que era mais revoltosa, que queria mais modificações aí, eles falam que exilar nada. Se a gente exilar esse rei, mais cedo ou mais tarde ele vai voltar aqui para a França, que vai reivindicar o trono, reivindicar o poder. Vamos executá-los, né? E aí fica primeiro essa guerra de direita e esquerda do que vamos fazer aqui com o rei, mas o rei ele é então acusado de fazer parte de um movimento contra a revolução, né? De não aceitar a monarquia constitucional proposta, né? E ele então é executado, tá, pessoal? O rei foi executado em janeiro, na verdade, de 1793, né? Ele vai ser executado um ano seguinte, tá bom? O que vai acontecer aqui, pessoal? Então, a França, ela vai se transformar numa república, de fato. Quem vai ficar no governo, neste momento, foi a ala da esquerda, os jacobinos. Eles iniciam aí o período republicano, né? Por quê? Eles iniciam mais ou menos. Porque antes a ideia era que o rei continuasse existindo e tinha direita e esquerda. Mas como a gente executou o rei, ganharam aqui, quem ganhou esse posicionamento foi a esquerda. Então, a esquerda ela entra no poder a partir daqui, a partir do momento republicano, e é chamado período da convenção. Tá, pessoal? Era da convenção. Tá aí no slide para vocês. Nesse momento aqui, quem era o líder, né? Que aí o Eduardo já tinha anunciado aí anteriormente, que era o Robespierre. O Robespierre, ele então era o líder dos jacobinos, e ele era muito maluco, e foi uma era muito assim de mudanças mesmo. Ele teve outras mudanças, teve outras propostas aqui, além das propostas que foram vistas aqui na Constituição, né? Deixa eu só ver se tem outro slide aqui, ó. Aqui, ó, só para ver, 1793, né? Aqui, ó, 21 de janeiro, Luiz 16, tá? Luiz 15 com uma exclamação, vocês viram, gente? É Luiz 16, tá? Tá bom? Ok. Só para vocês não confundirem, depois eu vou falar que é Luiz 15, é Luiz 16, tá? Começam, então, algumas transformações. Dentre essas transformações, então, a primeira delas, república. A gente não está falando mais de uma monarquia constitucional, porque o rei fugiu. República. Segunda coisa, o voto era censitário, não era, Terezinha? Só os ricos votavam. O que os jacobinos no poder fizeram? Agora o voto é universal. Todo mundo, independente de renda, pode votar. Ok? Então, aí nós temos uma instituição dos votos universais. Além da escravidão que tinha sido abolida só na França, a escravidão também vai ser abolida agora nas colônias francesas, tá bom? E um movimento muito interessante que está aí representado aí pela foto é o Tribunal Revolucionário. O Tribunal Revolucionário foi, então, um tribunal instituído pelos jacobinos para poder o quê? Julgar todas as pessoas que estariam indo contra o movimento revolucionário na França. E aí, pessoal, o pau quebrou, né? Foi instituída uma lei que chamava Lei dos Suspeitos. A Lei dos Suspeitos... Opa, dei spoiler aqui. A lei dos Suspeitos foi uma lei que era o seguinte: todo mundo que tivesse ali, que pudesse ser pego conspirando contra a revolução, contra os ideais revolucionários, eles poderiam ser guilhotinados ou afogados no rio. Prendia eles numa pedra e jogava eles dentro do rio para morrer afogado, né?
era uma forma justa de se acabar com as revoluções, contra os movimentos antirrevolucionários, né? Só que o que acontece, pessoal? Com essa ideia de vamos lutar contra o movimento, contra as pessoas que conspiram com o movimento revolucionário, o que o Robespierre ele se tornou? Ele se tornou um imperador ali, né, da República, super, enfim, que também não prestava atenção em devido processo legal. Todo mundo que era suspeito de estar ali organizando alguma coisa contra o novo governo era mandado para a guilhotina. Todo mundo ali era guilhotinado. Então, foi um momento de terror, que a gente fala que é o momento do terror que a França vai viver, porque as pessoas não podia ser pego cochichando aqui com o filho, com o marido, porque aí já estava suspeito aí de estar conspirando aí contra o movimento revolucionário, tá? Então, o Robespierre, ele vai ser o líder desse que a gente fala que é o Comitê da Salvação Pública. Existia um Comitê da Salvação Pública, o Robespierre era esse líder, e mais de 17 mil pessoas na época foram para a guilhotina. É muita gente sendo guilhotinada, né, gente? Enfim, muita gente. Então, esse período foi chamado o período que a gente fala que é a Era da Convenção, ela também foi chamada de Era do Terror, né? Porque todo mundo tinha medo, não podia, qualquer hora você podia ser pego aí conspirando contra o rei, contra o governo republicano, tá bom? O que vai acontecer, pessoal? O Robespierre ele era tão autoritário, tão maluco, que ele mesmo vai, o quê? Ele vai ser questionado sobre a sua autoridade. Peraí, por que o Robespierre está mandando matar todo mundo? É porque ele quer tomar a França só para ele, né? Então, o próprio Robespierre, que era o líder dessa coisa toda, acaba também sendo acusado de conspiração contra a própria República. Porque, no final das contas, era meio que isso. O cara, ele estava com o poder ali só para ele, né? Então, quando em 1994, ele é preso, ele também vai para a guilhotina. Então, a gente tem essa famosa frase, né? O terror para acabar com o terror. Que foi o que aconteceu. E aí, acabamos, em 1794, o momento da convenção e começamos o início da fase do diretório, tá? A fase do diretório, então, ela é a fase em que os girondinos assumem o poder, ou seja, a gente tem, então, um momento em que a direita ou os mais conservadores assumem o poder, tá bom? E aí, o que vai acontecer? As primeiras medidas aqui que os girondinos tiveram aqui foi revogar tudo que os jacobinos tinham feito durante o governo deles. Então, por exemplo, eles não tinham colocado o voto como universal? Volta então o voto censitário, né? Tinha acabado aí a escravidão nas colônias? Volta a escravidão das colônias. Eles revogam todos os atos, todas as medidas que os jacobinos tinham feito no seu governo, né? E aí eles percebem a necessidade de colocar, então, o exército e da gente ter um exército de liderança forte para a gente poder suprimir esse momento revoltoso, né? Que as pessoas tinham saído aí de uma era do terror. Então, eles chamam o jovem Napoleão Bonaparte, né? Para, então, comandar o exército francês. Então, os girondinos revogam todos os atos dos jacobinos, os atos mais populares, voltam, então, alguns privilégios elitistas, tá? Principalmente o voto censitário, tá bom? Ou seja, de novo eu tenho aquele movimento do voto censitário. De novo eu tenho aquele movimento em que só a elite vota, tá bom? E eu represento aqui com o meu governo, com o meu exército forte, né, uma contenção desses ânimos aflorados, e eu chamo o jovem, que até então ele era jovem,
Napoleão Bonaparte para ser o líder aí do exército e conter os ânimos dos inimigos, tá bom? O que vai acontecer, pessoal? Vamos lá. Aí eu já falei, né? Que aí eles vão inaugurar, então, na era dos girondinos, uma nova Constituição, né? Eles revogam as medidas do governo jacobinos, volta o voto censitário, e a igualdade não é igualdade demais, não. É apenas os direitos civis, né? O que eu quero dizer com isso? Você não vai ter igualdade de voto, né? Você vai ter que pagar aí os seus tributos de acordo com a sua classe. Enfim, uma série de mudanças, porque o que acontece, né, pessoal? Os girondinos, à direita, a bem dizer, os girondinos queriam tirar o governo monarquia absolutista que era exercida até então. Mas eles não queriam perder privilégios, eles queriam ter mais privilégios. E é o que eu falo, né? Então, o movimento da Revolução Francesa como um todo é um movimento elitista. Mesmo entre direita e esquerda, né? Quando a esquerda sobe ao poder, é uma loucura, uma conspiração tão grande, porque o próprio Robespierre, que era o líder desse movimento, ele é visto, peraí, mas por que o cara tá matando todo mundo? Será que ele quer tomar o poder só para ele? Que iria contra as ideias da República? Da mesma forma, os girondinos. Os girondinos, eles queriam estar no poder para quê? Para colocar voto só para os ricos, né? Ter privilégios para a classe rica. Então, se todo mundo é igual, mas se você tiver dinheiro, você pode ser tratado de forma diferente, tá? Professor, pode falar, Eduardo. É interessante mostrar que a Revolução Francesa, né, boa parte daquilo que ela defendia, na verdade, foi a mesma coisa que tinha antes o absolutismo. O que aconteceu? Existia o absolutismo do rei, foi substituído pelo absolutismo da soberania popular. O constitucionalismo, basicamente, é a radicalização do positivismo jurídico, onde uma carta ali cheia de direitos abstratos suplanta as realidades sociais pré-existentes. A Constituição Francesa de 1791, como a de Cadiz, de 1812, acelera um processo centralizador do Estado, coisa que nem o rei raramente sonhou. Né? Ou seja, houve na Revolução Francesa um centralismo, né? Tocqueville até fala isso, né? É o dirigismo estatal, o Estado concentrado, os poderes concentrados. Por isso a fase do diretório, tá? Inclusive, o nome, né, da fase do diretório, mas pode falar. Né? Então, isso que foi a Revolução Francesa. Foi um processo revolucionário onde uma série de tradições e costumes foram colocados abaixo de um Estado e de uma Constituição, entendeu? Com uma série de direitos abstratos, onde se trocou o absolutismo do rei por um absolutismo da soberania popular, né? Referendado por um monte de coisas que nunca existiram, como aquela ideia do Rousseau de contrato social, que, segundo a maioria dos historiadores, essa ideia nunca existiu, foi uma coisa criada na cabeça. Isso aí tem vários posicionamentos, tá, Eduardo? Na verdade, tem vários posicionamentos. Tem alguns historiadores que vão falar que isso é utópico, né? Que não era contrato social, que é algo muito que a sociedade ela se cria não por contrato, mas por um movimento natural, são os naturalistas. A gente tem duas grandes correntes, os naturalistas e os contratualistas, né? Então, vão ter vários teóricos que concordam com Rousseau, só para você... Na Idade Média, por exemplo, não existia um contrato social. Era uma sociedade orgânica que era baseada em costumes. Mais ou menos, mas é porque o contrato social é o seguinte, qual que é a ideia? Só para gente, isso aí não é matéria, só para a gente discutir aqui. Mas o contrato social é o seguinte, como que eu posso viver melhor? É preferível eu concordar e assinar um contrato e conviver naquela sociedade do que viver sozinho, sem proteção, sem exército, né? Então, o contrato social é mais ou menos por aí. Então, assim, eu opto por viver em sociedade, eu opto por me estabelecer aquelas regras daquele Estado, né? Por quê? Porque sozinho seria muito difícil. Então, por isso que é isso que o Rousseau fala no contrato social.
ele vai, né, o contrato social dele vai falar, o homem, como ele é um ser genuinamente mau, né, ele só não sai matando uns aos outros porque eles assinaram um pacto ali de paz, que é o viver na sociedade dentro daquele estado, tá bom? Mas beleza, o que vai acontecer? Concordando aí com o que você está falando. Só trocando a palavra absolutismo, porque a guerra era contra o absolutismo com uma pessoa, né? O rei, ele estava ali referendando os costumes, ok, concordo com você, que isso não foi levado em consideração, né? Mas, de repente, o governo popular que passou a assumir, que foram, no caso, primeiro os jacobinos, eles tentam dar uma igualdade para todos, né? Eles tentam colocar voto universal, eles tentam retirar a importância de quem só é rico que manda, né? Só que para fazer isso, é o que você falou, eles utilizam métodos de terror, né? Então, é um método que também é autoritário, concorda? Eu luto com métodos autoritários para lutar contra o autoritarismo do rei, né? Então, eu venho, você está pensando diferente, então eu vou te matar. Você está pensando diferente, então para guilhotina. Você pensa diferente, então vai ser afogado. Então, isso realmente era uma prática que não condizia com os ideais republicanos. Perfeito, a colocação é perfeita. E a importância disso tudo, que eu acho que o que eu quero que vocês consigam, de fato, assim, interiorizar, é que a Revolução Francesa ela não é um movimento popular. Ela é um movimento elitista. Eu troco o rei, troco aquele privilégio do rei com os seus nobres e cleros e coloco outras pessoas para serem privilegiadas, de novo, que são os burgueses ricos, né, que são os nobres que tinham aí uma quantidade de terra, que representavam riqueza. Então, é um movimento, sim, elitista, tá bom? E aí, como que vai acontecer? Então, aí eu tenho jacobinos, girondinos, e os jacobinos, então, eles perdem o poder para os girondinos, e os girondinos colocam o Napoleão Bonaparte para liderar através do uso da força, de novo, Eduardo, né? Como que eu vou conter os ânimos dos jacobinos? Com o uso do exército. Então, no final das contas, gente, tudo é guerra de poder, né? Mesmo, não tem outro jeito. No entanto, os girondinos, eles não esperavam por uma coisa, né, gente? Que nessa história é muito interessante. O Napoleão Bonaparte, que é colocado aí na frente do exército, quando chega em 1799, o que ele faz? O golpe de 18 de Brumário. E com o golpe de 18 de Brumário é dado o fim da Revolução Francesa. A Revolução Francesa durou por 10 longos anos e acaba com o fim da Revolução, que foi um golpe dado pelo exército. Ou seja, tinha-se então jacobinos e girondinos, os girondinos estavam no poder neste momento, e o líder do exército, né, que tinha ali o poder de liderar as forças armadas, eles se voltam contra os próprios girondinos. E neste momento eu vou ter então um império francês, né? O Napoleão Bonaparte ele vai instaurar a partir de 1799, ele tinha uma força tão grande, gente, tão grande, que ele porque ele tinha o exército do lado dele, né? Ele deu o golpe na própria França e ele fica no poder. Ele vai passar a ficar aqui no poder. Quais são as coisas? Mas não significa que não existiu mudanças na França, né? Então, quais foram as consequências da Revolução Francesa? Fim dos privilégios de classe, né? A gente tinha nobres, cleros e terceiro estado. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Nesse momento, eu consolidei ali o capitalismo, né? Quem tinha dinheiro, eles exerciam uma influência maior no governo republicano. Não podíamos mais falar de feudos, de senhores feudais dentro da França. Tudo que estava dentro do território francês era da França, né? Foi o primeiro movimento que lutou contra o absolutismo na Europa.
que vai acontecer? A França vai servir de inspiração para vários outros países lutar contra os poderes absolutistas também, né? As inspirações para os movimentos de independência do continente americano vieram aí dos movimentos iluministas, né? Embora a independência dos Estados Unidos tenha acontecido antes da Revolução Francesa, as ideias já eram francesas. Aí na França a gente tem finalmente uma separação entre os poderes, né? A gente vai ter um executivo muito bem marcado pelo próprio Napoleão Bonaparte, mas a gente vai falar de legislativo, a gente vai falar de judiciário, claro, não da forma como a gente fala hoje, mas já é um início aqui da separação de poderes. E imposições de liberdades individuais que vão fazer o quê? Tornar todos os homens livres como iguais, né? No momento aqui em que o imperador, óbvio que a gente vai entrar agora numa era napoleônica, que é uma era absolutista, uma era totalitária, mas agora eu não estou falando mais de classe, gente, ninguém tem privilégio, todo mundo é igual. Igual assim, entendam, né? Ninguém tem privilégio dado pelo Estado, do tipo, não precisa pagar imposto. Não existe isso mais. Isso foi tirado na Revolução Francesa. Mas, né, claro que aquelas pessoas que estavam ali do lado do Napoleão, né, que tinham influência, que tinham riqueza, que tinham poder bélico, né, os donos dos meios de produção, eles tinham mais influência, né, mais poder do que os meros trabalhadores, né? Então, a Revolução Francesa ela vai ter consequências muito significativas para a França. Mesmo entrando aí numa era napoleônica, né, numa era de novo totalitária, né? A gente sai do regime absolutista e entra no regime totalitário de novo, só que do Napoleão Bonaparte, que não era rei, né? Pessoal, coloquei ali, né? Vocês viram onde que tá? Só voltando aqui. Né? Então, no finalzinho, eu coloquei uma leitura obrigatória aqui, ó. Que aqui está o link para este livro, mas eu acho que quando vocês clicam no link, você já tem que estar logado na biblioteca virtual. Se vocês só clicarem, vocês não conseguem entrar. Vocês têm que logar na biblioteca virtual e aí vocês conseguem acessar esse link. Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, Fábio Conder Comparato, tá bom? E os capítulos relacionados são os capítulos 5 e 6, que vão falar exatamente isso tudo aí que a gente falou sobre as declarações, sobre a Constituição e por aí vai. E aí a gente encerra, pessoal, esse conteúdo aí da Revolução Francesa, para a gente começar a próxima aula muito legal. A próxima aula ela já muda um pouquinho aqui a estrutura, porque a gente vai começar a discutir, o Eduardo vai adorar essa discussão, mas discutir sobre o Estado liberal, né? A formação dos Estados liberais. Porque essa Revolução Francesa toda aí, essa discussão toda aí que estava acontecendo na França, era em busca de liberdades, né? Liberdades econômicas, menos intervenção do Estado na economia, liberdade de ir e vir, liberdade de pensamento, direito à propriedade privada, garantias do direito à vida, né? Então, esses direitos fundamentais que a gente vai chamar, eu só estou introduzindo na próxima aula, tá, gente? Que a gente vai chamar de direitos fundamentais de primeira dimensão, eles vão surgir, de fato, não apenas por causa da Revolução Francesa, mas pelos ideais que foram, querendo ou não, difundidos aqui na Revolução Francesa. Que aí a gente vai estudar esses ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, e que neste primeiro momento vamos falar dos ideais de liberdade, que vão orientar a formação dos estados liberais, tá? Então a gente vai discutir sobre formação dos estados liberais e, na verdade, formação dos direitos fundamentais de primeira dimensão. Formação e crise, né? Na próxima aula. Então, conto com vocês, tá bom? Vamos discutir liberalismo. E é muito bom para a gente poder saber de alguma... Enfim, eu sei que vai ter contradições e tudo, mas, assim, algumas nomenclaturas de questões que a gente fala no nosso dia a dia, que a gente discute no nosso dia a dia, que às vezes estão equivocadas, até mesmo diante do nosso cenário político atual, né? Assim, que a gente tem usado muita, né?
as discussões nas mesas de bares estão muito mais caloradas, né? Vocês vão concordar comigo, muito mais polarizadas. E aí, isso tudo a gente vai começar a discutir na próxima aula, tá bom? Claro que colocando aqui um contexto ainda histórico, mas a gente vai já trazendo aqui para a nossa realidade. Beleza, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus. Aí eu mando. Bom fim de semana. Bom fim de semana, estudem. Bom fim de semana. Organizem-se, cuidado para vocês não perderem, né, na organização dos estudos, porque depende muito da gente essa organização. Não é fácil estudar dentro de casa, né? Mas, enfim, a gente precisa se adaptar. Estou com vocês, qualquer dúvida, vocês podem me falar. Pessoal, depois eu vou passar um trabalhozinho aí sobre o conteúdo. Calma. Pode falar, Sandy. É tão trabalho. Mas, olha, a gente tem que ter trabalho, porque a gente precisa fazer nossos pontinhos. Senão a gente vai deixar acumular muitos pontinhos pro final. Entendeu? Mas eu dou... É porque, na verdade, vocês já fizeram mais difícil, que foi ver o filme. Né? Eu ia fazer igual eu fiz com o primeiro, né? Um questionáriozinho simples ali sobre o filme, sobre o conteúdo aí da Revolução, até para vocês estudarem, né? Como um roteirozinho, que igual vocês fizeram um roteirozinho de estudo, vou fazer um roteirozinho de estudo aqui da Revolução Francesa também, tá bom? Ok. Mas eu não estou desesperada, tá, Sandy? Pode ficar tranquila, tá? Pessoal, obrigada aí pela presença. Fala pros outros que não estão participando. Na verdade, a nossa sala não é muito grande, né? Mas, enfim, é sempre os mesmos, né, que participam. Então, eu fico de verdade preocupada com os demais. Então, depois vocês dão um toque neles por aí, tá bom? Então, um beijo grande. A Semana Santa tem aula, professora? Vai ter aula, Terezinha. Teve um comunicado da FTCom ontem, saiu ontem, falando que a gente não vai ter mais o recesso da Semana Santa. Só vai ser feriado, dia de feriado, que é Sexta-feira Santa, né? Na sexta-feira. Tá. Porque não precisa mais, né? Não tem como... Tem tanto feriado. Só ficar dentro de casa é um feriado. Né? Mas a gente vai bem tranquilo. Podem ficar tranquilos, assim, que o conteúdo tá bem em dia, então tá fácil, assim. Só que agora começa a ficar, a questão toda da minha disciplina é porque agora a coisa começa a ficar mais interlaçada. Quem não entender, por exemplo, os direitos de primeira dimensão, talvez não consiga entender os direitos de segunda, de terceira. Então agora vai depender de vocês, mais assim, um acompanhamento mesmo. É um conteúdo mais interligado, porque até então a gente viu algumas revoluções, né, apartadas, mas agora o conteúdo ele vai ser mais interligado, tá bom? Então, fiquem com Deus, beijos e até quarta-feira que vem, tá bom? Um abraço, bom fim de semana. Obrigada, professora. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.